Olá, amigos, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Nos dias que estamos vivendo atualmente, né, em meio a essa pandemia, muitos têm produzido vários vídeos, compartilhado, e eu também senti esse desejo de compartilhar alguma coisa com vocês, daquilo que tenho vivenciado com Deus, daquilo que tenho experimentado na minha vida. E hoje estive pensando, estava lendo a Bíblia, lendo um texto, meditei um pouco nele, resolvi compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Estava lendo aqui em Atos capítulo 17, e eu quero ler aqui nos versículos 22 e 23, que diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Nós estamos nessa época de pandemia, em que muitos têm gravado muitas mensagens boas, edificantes, de todos os tipos, né? Alguns com mais recursos, outros com menos recursos. O certo é que todos estão fazendo a obra de Deus, estão anunciando o Evangelho. E eu também senti essa necessidade, visto que a maioria das pessoas estão em casa, nos seus celulares, na internet, né? Compartilhando coisas, vendo. E eu também resolvi entrar nessa área aí e compartilhar algo com as pessoas, né? Talvez alguém seja edificado ao ouvir esta palavra. Pois bem, Paulo estava na cidade de Atenas e ali, chegando no lugar chamado Areópago, ele percebeu a religiosidade daquele povo. Havia ali muitos altares. O povo de Atenas era um povo muito supersticioso, adoravam de todo tipo de deuses. E o ser humano, queridos, ele é especialista em inventar deuses, em criar deuses. O ser humano tem uma necessidade dentro de si de adorar, de cultuar, porque Deus, ao criá-lo, colocou nele o espírito. E esse homem tem a necessidade de cultuar, de adorar. Agora, pela influência maligna do inimigo das nossas almas, esse desejo tem sido canalizado para outras direções e não ao Deus verdadeiro. Então o homem, com a necessidade de adorar, então o diabo inventa deuses, cria deuses, e os homens desde aquela da antiguidade adoravam o sol, a lua, as estrelas, os planetas, a natureza, tudo. Tem país aí que adora até animal, né? E o ser humano tem essa necessidade. Infelizmente ele canaliza esse desejo de algo espiritual para preencher a sua alma em direção errada, né? E nos dias de hoje não é diferente. As pessoas têm criado um Deus falso para adorá-lo. Têm criado um Deus que eles deturparam a imagem do Deus, ou então criaram um outro Deus que não é o Deus da Bíblia. E esse Deus passando-se como se fosse o Deus da palavra de Deus, Deus da Bíblia Sagrada, e não é. Então, nos dias de hoje, as pessoas cultuam a um Deus que não é o Deus da Bíblia. Falam por aí, pintam um Deus que seja mais aceitável, mais acessível, e que não é o Deus verdadeiro da palavra de Deus, né? Se as pessoas pregarem Deus como ele de fato é, será recusado. Inventam que Deus ama a todos indistintamente. Deus quer salvar a todos, não é verdade? E esse Deus aceita qualquer um como está, que viva do jeito que entenda, e Deus o aceita. E não é verdade. Deus até aceita a pessoa do jeito que ela está, mas exige uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, exige uma renúncia para que essa pessoa esteja então em perfeita comunhão com Ele. Mas o mundo hoje quer um Deus que seja como se fosse um gênio da lâmpada, que você esfrega, ele sai da lâmpada e ele atende todas as suas necessidades, né? Inventa um tipo de fé que é a fé para receber, ou seja, a fé é aquela que só vale para que eu receba benesses de Deus, bênçãos de Deus, e da minha parte não cobra nada, ou seja, nenhuma mudança. Então esse Deus não é o Deus da Bíblia. Muitos estão adorando a um Deus que não conhecem, ou a um Deus inventado, criado pela mente dos homens, que não é o Deus da Bíblia Sagrada. E essas pessoas depois, elas se
surpreenderão quando ouvirem aquela palavra de Deus: não vos conheço, ou seja, não tenho intimidade com vocês. Mas Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro, mas não era no nome do Deus da Bíblia, né? Então, quando Deus fala não vos conheço, né, Ele está dizendo: não tenho intimidade com vocês, eu não me relacionei com vocês. Então, conhecer a Deus é ter intimidade com Ele. A Bíblia fala lá em Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus, Ele quer se fazer conhecido. Deus, Ele quer ser adorado pelo homem que Ele criou. Mas para que o homem possa adorá-lo, tem que conhecê-lo, né? Tem que caminhar com Ele. E isso não se adquire da noite para o dia, esse Deus inventado. Muitos adoram a um Deus inventado e outros querem adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia, ou seja, que é pintado de forma diferente, não como Ele de fato é. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também que Ele é fogo consumidor, ou seja, Deus, Ele zela pela sua palavra. Pois bem, então, ou seja, o homem, para que ele possa cultuar e adorar a Deus, ele precisa conhecê-lo. Ele não tem como adorar a um Deus desconhecido. Ele precisa conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, e só assim ele poderá então adorá-lo em espírito e em verdade. Como está lá em João, é esse o desejo de Deus, que os adoradores verdadeiros o adorem em espírito e em verdade. Como isso é possível? Primeiramente, o homem precisa conhecer a Deus. A adoração verdadeira, ela tem 2 passos anteriores. O primeiro passo é conhecer a Deus. Você não pode adorar aquilo que você não conhece, é um Deus que você não conhece. Porque para que você possa adorar a Deus, você tem que amar a Deus. E para que você possa amar, primeiramente você precisa conhecer. Você não consegue amar um Deus que você não conhece. Você não consegue ter simpatia por um Deus que você não tem conhecimento sobre Ele. Como se adquirir esse conhecimento? Através de uma vida consagrada a Ele, através de uma vida de comunhão perfeita com Ele. Quando o ser humano começa a cultivar uma vida de comunhão com Deus, dia após dia, então ele passa a se relacionar com Ele, a ter conhecimento dEle, ao Deus verdadeiro. Se você está tentando adorar a Deus, mas se você não tem intimidade com Ele, a sua adoração não é verdadeira, ela não é espiritual, porque você não conhece a Deus. Só se consegue adorar em espírito e em verdade a um Deus que você ama. E você só consegue amar um Deus se você conhecê-lo. A gente não pode amar uma coisa que você não conhece. Você não pode dizer, por exemplo, eu amo o sorvete de graviola, se você nunca provou o sorvete de graviola. Você tem que provar. Aí você pode então amar, gostar daquele sorvete. Mas antes de conhecer, você não tem como dizer. Então muitos não cultivam a vida de comunhão com Deus. Dia após dia, orando, lendo a sua palavra, jejuando, andando em comunhão, andando em espírito. Digamos que o seguinte, como é que funciona a vida espiritual? Digamos que haja uma reta, o ponto A para o ponto B. O ponto A é Deus, para o ponto B é o mundo, o pecado. Entre esses 2 pontos, o ponto A e o ponto B, existe um ponto central, e você está nesse ponto central. À medida que você se aproxima do ponto B, que é o pecado do mundo, você se afasta do ponto A, que é Deus. Você se afasta. Então não tem como você estar caminhando em direção ao ponto B e saber como é o ponto A, Deus, e querer adorar o ponto A. Então, para que você possa então conhecer a Deus, você tem que partir afastando-se do ponto B e aproximando-se do ponto A. E à medida que você se aproxima do ponto A, você se afasta do ponto B. Então isso é cultivar uma vida de comunhão com Deus, caminhar em direção a Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Ao conhecer a Deus sobre o seu amor, sobre a sua divindade, sobre os seus atributos, sobre a forma como Ele trabalha, a forma como Ele vê, você passa então a ver as coisas pelos olhos de Deus, então você passa então a conhecer a Deus. E ao conhecer a Deus, você começa então a adorar este Deus. A amar e a adorar. Você só ama um Deus depois que você o conhece, depois que você caminha com Ele. Depois de caminhar com Ele, de experimentar, você então passa então a amá-lo. E após amar a Deus, você passa então a adorá-lo, em espírito e em verdade. Porque só amando e conhecendo, você pode adorar. Então você não tem como cultuar a Deus verdadeiro, sem conhecê-lo.
o ser humano precisa conhecer a Deus para que possa então adorá-lo. E o perigo de adorar a Deus sem conhecê-lo é muito grande. Os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram separados para o sacerdócio, mas a Bíblia diz que eles ofereceram a Deus um fogo estranho. Eles não conheciam a Deus suficientemente e ofereceram um fogo estranho. E esse fogo estranho não foi aceito pelo Senhor e os dois morreram na hora. Então, se você quer adorar a Deus, procure conhecer a Deus. Procure ter conhecimento de Deus, ter intimidade com Ele, relacionar-se com Ele, e assim você poderá então adorá-lo em espírito e em verdade. Lá em Romanos capítulo 12 diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não se conformar deste mundo é não ser igual ao mundo, não ter a mesma visão do mundo, não ver as coisas como o mundo vê. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, você ama as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você, né? Então, você tem que aborrecer o mundo e apegar-se a Deus. Ou seja, não vos conformeis, não sejam iguais, não tenham a mesma forma do mundo, não pensem igual. As pessoas hoje querem ser iguais, os jovens principalmente querem ser igual ao mundo, ter as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, e você não foi chamado para isso. Mas diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, sejam de outra forma, sejam diferentes, aproximem-se de Deus e afastem-se do pecado, e assim vocês estarão conhecendo mais a Deus, e à medida que você conhecer a Deus, você vai conseguir então amá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Salmo 1 fala o seguinte: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? É você, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do mundo, ou seja, que não pensa de acordo com o mundo, da mesma maneira que o mundo pensa, mas pensa diferente. Porque esse varão, ele tem o seu pensamento na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Certo? E ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não permanece ali, naquele caminho em direção ao ponto B, em direção ao pecado, em direção ao mundo. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? Aqueles que zombam do Evangelho, aqueles que ignoram o poder de Deus, que ignoram, que zombam das coisas de Deus. Você quer conhecer a Deus? Comece então a não parecer com o mundo, mas ser diferente. Tenha prazer na lei do Senhor, medite nela de dia e de noite, porque você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que as suas folhas não murcham, e tudo quanto você fizer prosperará, e dá o seu fruto na estação própria. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.